Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para aprendermos e crescermos no conhecimento do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, por cada um dos teus filhos que estão aqui nesta live, que irão ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um, suas famílias, suas vidas. Se tiver alguém doente, que o Senhor o cure, se assim for a sua vontade. Fortaleça a nossa fé e o nosso entendimento na sua palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje tem por título A Vida de José e os Últimos Dias. Então, nós vamos falar sobre José do Egito. Então, estudaremos a vida de José do Egito e descobriremos o que está conectado com os nossos dias. Então, o que a vida de José naquele tempo tem a ver com os nossos dias, né? Então, quem é José? Quem é José? José é o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. O nome José significa o Senhor me acrescente outro filho. Então, me dê outro filho. Você vai ver isso em Gênesis 30, do 22. Gênesis 30, 22. Você vê Raquel dizendo isto, né? Então, 22 diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel e ouviu-a e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Então, o nome José significa acrescente. Então, Deus acrescente, Deus me dê outro filho. Então, Raquel estava pedindo outro filho. Então, este é o nome de José, o significado, né? Deus me acrescente ou me dê outro filho. Jacó. Aqui, José também é uma personificação de Jesus. O que é personificação? Representação, ou lembrar, ou lembrar-se. Então, José é uma personificação, uma representação, uma lembrança de Jesus. E Jacó, Raquel e José representam. Jacó representa toda a nação de Israel. Nós vemos em Gênesis 32, os versos do 27 ao 28, ali o anjo, que é o próprio Jesus, mudando o nome de Jacó para Israel. Então, Jacó representa a nação de Israel. Raquel representa somente o reino de Judá. Eu tenho falado muito isso, né? Então, em Jeremias 31:15, tem uma profecia ali para Raquel, que ela se cumpriu em Mateus 2. Então, vamos ver. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Mateus 2, versículo 16. Nos diz assim, do 16 ao 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente
inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então essa profecia foi dada por Jeremias no Jeremias capítulo 31, verso 15. Jeremias disse que Raquel iria chorar pelos seus filhos e não ia querer ser consolada. Então isso se cumpriu em Mateus 2, do 16 ao 18, quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então Raquel representa ou significa o reino de Judá. José representa o próprio Jesus. Jacó também representa o Pai eterno. José representa Jesus, filho de Deus, e Raquel representa o reino de Judá, de onde veio Jesus para o mundo. Então, José representa Jesus e Raquel o reino de Judá, de onde veio Jesus. Então, Jesus veio de Judá e José veio de Raquel, que representa Judá. Então, preste atenção aí os detalhes, né? O significado. José veio de Israel, que se chama Jacó. José nasceu de Raquel, que representa a nação, que representa a terra de Israel. E José, representando Jesus, veio da terra de Israel e do reino de Judá, que representa Raquel. Então, Israel é Jacó, Raquel é o reino de Judá, ou a terra de Judá, e José representa o Messias. Então, a gente pode ver isso em João 3,16, quando lá Jesus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus Deus deu seu Filho. Então, Jacó também representa o Pai eterno, que de Jacó veio José, do Pai eterno veio Jesus. Jacó, representando também o Pai eterno, veio José, que representa Jesus. E Raquel, representando o reino de Judá, Jesus veio também deste reino, né? Ou dessa casa de Judá, dessa terra de Israel. Então, este é José e quem ele representa ou nos faz lembrar. E veremos isto bem claro, né? Então, ainda em João, no capítulo 1, verso 11, diz assim em relação a Jesus: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, ele estava, deixa eu ler bem aqui direitinho, para não citar errado. Tem aqui, João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Jesus veio para o seu povo, que é o reino de Judá, a casa de Judá, porque nesse tempo a casa de Israel já era considerada gentil, não era mais considerada como povo de Deus, porque já tinha se tornado gentil, porque já vivia na idolatria e tinha se misturado com outras nações. Então, este é José e quem ele representa. Então, José representa ou nos lembra Jesus. E nós estudaremos
este José representando mais e mais Jesus. Então, aqui, na descrição, né, comparando entre a vida de José e a vida de Jesus. Então, observemos a história de José em Gênesis. Então, nós vamos agora ver a história de José, aqui em Gênesis capítulo 37, nós vamos estudar mais detalhadamente a história de José. Então, aqui capítulo 37, versículo 2, nos diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. Então, verso 2, José apacentava as ovelhas de Jacó com os seus irmãos. Qual a semelhança de Jacó, ou melhor, de José apacentando as ovelhas de Jacó com os seus irmãos? Qual é a semelhança com Jesus? Quando Jesus veio a este mundo, Jesus apacentava as ovelhas do Pai Eterno juntamente com os judeus, seus irmãos. Então, a gente vai lá para João capítulo 4, os versos do 3 a 42, e a gente vê Jesus conversando com a mulher samaritana. E ali representa a casa de Israel, que estava afastada de Deus e morta espiritualmente. E que Jesus levou a mensagem do Pai Eterno para esta casa, para os samaritanos, e eles receberam a palavra de Deus e creram em Jesus como sendo seu Messias e começaram a voltar para o Pai Eterno. Também o capítulo 6 de João, a gente vê lá Jesus falando com os judeus, com os discípulos e com a multidão, falando a palavra do Pai Eterno e se apresentando como ele sendo o pão que veio do céu, ele se apresentando como a carne e o sangue que iria salvá-los. E também Mateus capítulo 5, Jesus fala lá com os religiosos. Então, nós vemos aqui Jesus também apacentando o rebanho do Pai Eterno juntamente com os judeus, que eram os religiosos da época, né? Que eram os sacerdotes e os publicanos e os fariseus. E Jesus estava ali. Então, esta é a semelhança de José com Jesus em relação a cuidar das ovelhas do seu pai. Aqui em Gênesis, capítulo 37, e o verso 1, parte B, diz assim, aliás, 37, versículo 2, nos diz que José trazia más notícias dos seus irmãos. Aqui no finalzinho do versículo, diz assim: José trazia más notícias deles a seu pai. Então José apacentava as ovelhas de Jacó juntamente com seus irmãos, mas as notícias que José trazia dos irmãos dele não eram boas. E José falava das más condutas dos judeus, ou melhor, Jesus falava das más condutas dos judeus, aqui em Mateus capítulo 23. Então lá Jesus fala dos fariseus, dos judeus, dos religiosos. Aqui em Mateus capítulo 23, vou ler só uns poucos versículos. O que Jesus fala? Jesus fala aqui, no capítulo 23 de Mateus, os versos do 1 em diante, Jesus diz assim para os seus discípulos: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo:
Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, Jesus aqui, ele continua falando as mais obras dos fariseus, que é o povo judeu, que é irmão de Jesus. Só que esses aqui são carnais, né? São carnais. Então, são irmãos de Jesus pelo sangue de Abraão, pelo sangue de Isaac, pelo sangue de Jacó, não pelo sangue, não pelo a fé de Abraão e de Isaac e de Jacó, porque eles não criam em Jesus, né? Mas porque Jesus veio desta descendência. Então, era irmão de Jesus porque Jesus veio dessa descendência. Jesus veio dessa linhagem, porque Maria era judia. Maria veio de Abraão. E Jesus descendia dessa linhagem por causa de Maria, porque o pai de Jesus é o próprio Deus. Então, Jesus aqui, em relação a José, ele se parece, representa Jesus aqui. José trazia mais notícias de seus irmãos para Jacó. E aqui Jesus está dando mais notícia dos seus irmãos para a multidão que ele estava ensinando e para os seus discípulos. E Jesus está aconselhando os discípulos para fazer tudo o que aqueles religiosos ensinavam segundo a Bíblia, mas não fazer o que eles faziam, porque eles faziam o contrário. Ensinavam uma coisa e fazia outra. Então, em Gênesis 37, versículo 3, nos diz o seguinte, versículo 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, aqui diz no versículo 3 que diz que Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos. Então, aqui está dizendo que Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos. Então, nós sabemos que Deus ama o seu filho unigênito, né? O seu filho perfeito. Aqui em Mateus 3, 17, nos diz o seguinte. Mateus 3, 17, nos diz assim. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui Deus está dizendo que Jesus era e é o filho amado dele. Então Deus amou muito o seu filho. Ele ama demais o seu filho, mas ele também nos ama. O amor de Deus foi tão grande por nós, que mesmo ele amando o seu filho perfeito, ele também nos ama, e para nos alcançar, ele teve que dar o seu filho em sacrifício. Mas Jesus é o filho amado, é o filho verdadeiro, é o filho que veio dele Deus. Nós somos adotados em Jesus, né? Então aqui Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. Deus amava o seu filho muito, o seu filho era amado. Então, em Mateus 3,17, Deus se agradava de Jesus, não somente por ser seu filho, mas por ele ser o único que fazia a sua vontade. Jacó amava a José mais do que todos os seus outros filhos,
tirando o Benjamim, eu vou ter que tirando o Benjamim, porque Benjamim era um bebê, não é? Ainda não entendia o que era o pecado. Então, porque José era o único filho de Jacó que era obediente a Jacó, que temia, né? E que era temente a Deus. Então, José, ele era temente a Deus, ele amava a Deus. E ele era um filho obediente. Jesus era o filho obediente ao Pai. E ele obedeceu o Pai até a sua morte de cruz. Então, Jesus veio a este mundo em obediência a seu Pai. Porque o Pai de Jesus, que é o Pai eterno, pediu para ele vir a essa terra em forma de homem e dar a vida dele para nos salvar. Porque Deus, ele nos queria também com ele. E Jesus, como filho obediente, ele veio, ele aceitou vir a essa terra em forma de homem para dar a sua vida por nós. Então, em Gênesis 37:3, parte B nos diz que Jacó fez uma túnica de várias cores para José. Então, o que significa esta túnica de várias cores, né? Então, aqui em Gênesis 37, verso 3, no finalzinho do verso, diz: e porque era filho da sua velhice, fez-lhe uma túnica de várias cores. O que esta túnica representa? O que esta túnica que Jacó fez, essa túnica de várias cores, o que ela significa? Então, essa túnica significa ou representa que José recebeu de Jacó o direito de primogenitura. Então, ali, aquela túnica, Jacó estava dizendo que José era o primogênito dele. Ele estava dando o direito de primogenitura para José. E o filho primogênito era aquele que era responsável de guiar, e era o que tinha toda a autoridade sobre os outros filhos, sobre toda a família. No caso de Jacó, toda a nação. Então, José seria o líder sobre os seus irmãos e sobre todo Israel. Então, aquela túnica colorida, que era uma túnica cara, significa autoridade. Poder significa primogenitura, significa que ele seria o líder de Israel. Então, em João 3,16, Jesus é o Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quer dizer, o único filho, o primeiro filho, o filho único. Então, José era o primogênito, o primeiro, mas Jesus era o único, o primeiro e único filho de Deus. Então, essa é uma representação de José também com Jesus. Então, aqui em Romanos 8:29, nos diz o seguinte. Vou ler logo Mateus 12:40. A garganta está um pouco inflamada. Diz assim, Mateus 12:48-50, diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, Jesus aqui, ele não era só o primogênito, ele não era só o primeiro, mas ele era o único filho verdadeiro de Deus,
e o que recebeu de Deus toda a autoridade para governar o céu e a terra, para governar a nação de Israel. Agora aqui em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 29, nos diz o seguinte, Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, ele era o primogênito, mas também era o único Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O único filho, o único ser humano da espécie dele. Nunca existiu nenhum e nem existirá parecido. Porque Jesus era o único, mas também ele era o primogênito. Foi ele quem recebeu de Deus toda a autoridade no céu e na terra. Assim como José recebeu o direito de primogenitura de Jacó, para ser o líder da nação de Israel. Aqui em Gênesis 37, verso 4, nos diz o seguinte: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Então, os irmãos de José, ao verem o amor de Jacó por José, que era maior do que por eles, então eles não gostaram de nada daquilo e ficaram aborrecidos com José e não queriam mais falar com ele. Em Gênesis 37, 4, nos diz que os irmãos de José, né, aborreceram-se de José. Então, os irmãos de José ficaram aborrecidos com ele, porque Jacó amava mais a José do que a eles. Em João 2, 23 ao 24, nós podemos ler o seguinte: nós estamos vendo a semelhança, a aparência, a personificação de José com Jesus. Aqui em João 2, versículos 23 ao 25, nos diz assim. João 2, capítulo 2, versículo 23 ao 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus, ele sabia e ele sabe o que tem no coração do homem. E muitos daquelas pessoas, daqueles fariseus, daqueles religiosos, daquela multidão que creram em Jesus, mas Jesus sabia o que tinha no coração deles, se era verdadeiro ou não. Então aqui em João 2, do 23 ao 25, nos diz que Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, mesmo muitos daqueles homens, tendo crido nos sinais que Jesus fizera, Jesus não confiava neles, pois Jesus conhecia o coração deles, porque Jesus não era só um homem, Jesus era Deus, e Jesus, como Deus, sabe todas as coisas, porque o Espírito de Deus estava dentro de Jesus. Então, os religiosos judeus conheciam as Escrituras e eles, com certeza, estavam entendendo quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus
realmente era o Messias de Deus, mas não queriam perder as suas posições no Sinédrio. Não queriam reconhecer Jesus como o Messias de Deus, porque se eles reconhecessem, então eles teriam que sair dos seus lugares e dar o lugar para Jesus. Assim também foram os irmãos de José. Eles reconheceram que Jacó, através daquela capa colorida, estava dando a José o direito de primogenitura, mesmo ele não sendo o primeiro filho de Jacó. Então, os irmãos de Jacó entenderam que José, recebendo aquela capa, estava assumindo o lugar de primogênito de Jacó e assumindo também o governo de toda a família e de toda a nação. Por isso os irmãos de José se aborreceram com José e não podiam falar com ele pacificamente. Assim como os religiosos judeus estavam, assim como os religiosos judeus, com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles não admitiam, porque se admitisse que Jesus era o verdadeiro Messias profetizado pelos profetas, então eles iriam perder os cargos deles, e eles não queriam. Então eles resolveram perseguir Jesus. Os religiosos judeus estavam planejando tirar a vida de Jesus, e Jesus conhecia o coração deles. José não conhecia o coração dos seus irmãos, por isso estava sempre chamando para si a atenção dos seus irmãos, que já lhe odiavam. Então, o contrário de Jesus para José é que José era um ser humano, e como ser humano, pecador, terreno, não sabe o que passa no coração da pessoa, não sabe o que a pessoa está pensando. E no caso de José, ele estava sempre chamando a atenção dos seus irmãos, mesmo porque ele era o mais novo, ele era adolescente, talvez tivesse 17, 18 anos, por aí, e os irmãos não o respeitavam. E agora souberam que ele era o primogênito, ficaram com ódio dele, porque o mais novo iria mandar nos mais velhos. Então, José, para Deus confirmar para os irmãos de José e para o pai de José, que é Jacó, de que ele, José, era escolhido não somente por Jacó para governar Israel, mas também por Deus, Deus deu 2 sonhos a José. Então, Deus deu 2 sonhos para José, confirmando este governo de José. Então, o primeiro sonho de José está em Gênesis 37, versículo do 5 ao 8, que diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. Então José teve um sonho e foi inocentemente contar para os seus irmãos, e os irmãos dele ficaram furiosos, com aquele sonho de José. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras.
Então, este primeiro sonho deixou bem claro para os irmãos de José que José era o escolhido de Jacó e também de Deus para governar a nação de Israel. E os irmãos de José ficaram furiosos com ele. O segundo sonho que José teve. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então, preste atenção que Jacó diz. Então, primeiro sonho, os irmãos de José tiveram logo a interpretação. E aquilo ali era uma confirmação de Deus de que José era o líder da nação de Israel. O primeiro sonho representa a nação terrena de Israel, aqueles que vieram da carne e do sangue de Abraão. O segundo sonho representa a nação espiritual de Israel, que veio da fé de Abraão. O primeiro sonho fala do molho, das plantas, né? Do trigo, que eles estavam fazendo molho. Quer dizer, a terra estava no meio. Vou ler mais uma vez aqui. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então, ele sonhou com a terra, com o campo, que está falando da nação de Israel, a nação terrena, a nação que veio do sangue e da carne de Abraão, mas não da fé de Abraão. O segundo sonho que ele teve, eis que tive ainda outro sonho, e vi o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, Raquel nesse tempo já tinha morrido. Como é que ela iria se inclinar? Então, aqui está falando do governo espiritual, da nação espiritual, não mais da nação terrena. E no próximo estudo eu vou falar este assunto aqui, destes dois sonhos, mais detalhadamente e mais profundamente, que estes sonhos têm toda a revelação dos nossos dias. E eu vou explicar no próximo estudo, na próxima terça-feira, em profundidade, o que significa estes dois sonhos. Então, aqui a gente vê a semelhança de José com Jesus. Então, José era a panificação de Jesus. Então, é a representação de Jesus. Então, no próximo estudo, nós vamos continuar falando da vida de José, que representa também os últimos dias. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente, dê o seu bonzinho, compartilhe e dê o seu comentário, faça o seu comentário e mande essa mensagem para outras pessoas. E que o Senhor nos abençoe, não é? Senhor, nosso Deus e Pai. Abra o nosso entendimento para entender melhor a Tua palavra. Porque nós sabemos que José sempre foi uma representação de Jesus.
mas agora estamos estudando com mais profundo, com mais profundidade. E obrigado pelo teu ensino, Pai. E obrigado por tudo. Abençoa os teus filhos e aqueles que entenderam a tua palavra, mas ainda não têm o Senhor como Salvador de suas vidas e querem aceitar agora. Que o Senhor os receba como os seus filhos, como os seus servos, como os seus redimidos pelo seu sangue. Assim eu te peço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande esta live para frente e até o próximo estudo.